E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para pensar quem são as pessoas mais procuradas do mundo? Aqueles nomes que a gente vê nos filmes, que estampam cartazes de procura-se com recompensas milionárias? Aqueles que não podem nem pensar em pisar na rua, que vivem escondidos, assombrando os sonhos de policiais e agentes secretos? Pois é, nesse vídeo, vamos mergulhar de cabeça nesse universo. Vamos conhecer as histórias das 10 pessoas mais procuradas do mundo e entender o que os levou a trilhar esse caminho sem volta. Preparem-se, porque a realidade, meus amigos, pode ser muito mais assustadora do que qualquer filme de ação. O primeiro da nossa lista parece ter saído de um filme de ficção científica. Esqueça metralhadoras, explosivos, carros supervelozes. A arma do nosso personagem é o teclado. Ismail Hamad, um gênio da informática, é o terror dos tempos modernos. Seus ataques cibernéticos já paralisaram sistemas de segurança de bancos, hospitais e instalações militares. Imaginem cidades sem energia, hospitais desligados, aviões sem comunicação. E é por isso que ele é um dos alvos mais procurados. Se você acha que já viu de tudo, espere até conhecer a história de Nemésio Oseguera Cervantes, mais conhecido como El Mencho. Esse cara é o terror em pessoa. Ele é o líder do Cartel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, uma das organizações criminosas mais poderosas e violentas do México, que faz até o cartel de Sinaloa parecer fichinha. Sob o comando de El Mencho, o cartel espalha o terror com massacres, assassinatos de policiais, políticos. Ninguém escapa. A recompensa pela cabeça dele? Milhões de dólares. Mas capturá-lo? Ah, meus amigos, essa é uma missão quase impossível. Dawood Ibrahim. Esse nome causa calafrios em qualquer um na Índia. Ele é como uma lenda do crime, o mentor por trás dos crimes mais audaciosos e cruéis das últimas décadas. Começou lá nos anos 80, nas ruas caóticas de Bombaim, com pequenos crimes. Mas a ambição e a falta de escrúpulos desse cara não tinham limites. Ele construiu um verdadeiro império do crime e tráfico de drogas, armas, extorsão, assassinatos. Se tem crime, pode ter certeza que o nome dele está envolvido. E o pior, acredita-se que ele esteja escondido no Paquistão, protegido por gente graúda do governo. É mole. Com a morte de Osama Bin Laden, o posto de terrorista número 1 do mundo ficou vago. Logo, Ayman al-Zawahiri surgiu, espalhando medo e apreensão. Como líder da Al-Qaeda, ele inspira células terroristas e lobos solitários. E não pense que ele é só mais um fanático. Formado em medicina, al-Zawahiri se juntou à Jihad Islâmica Egípcia ainda jovem. Ninguém sabe ao certo onde ele está, mas ele continua sendo uma ameaça real. A Sicília, na Itália, terra linda, com paisagens de tirar o fôlego e uma história riquíssima, mas até o paraíso tem seus demônios. E por lá, esse demônio atende pelo nome de Matteo Messina Denaro. Ele é o chefão da Cosa Nostra, a máfia siciliana, um fantasma que assombra a ilha há décadas. Conhecido por sua crueldade e apelidado de Diabolique, Denaro é daqueles mafiosos raiz que sobem na hierarquia na base da violência e do medo. Ele está foragido há mais de 30 anos e sua captura seria um baque para a Cosa Nostra, um sinal de que o reinado de terror da organização está chegando ao fim. No mundo do crime, ser discreto é quase um superpoder. E ninguém sabe disso melhor do que Ismael Zambada Garcia, o El Mayo. Enquanto seus rivais famosos caíam um após o outro, presos ou mortos em confrontos sangrentos, El Mayo se manteve nas sombras, quietinho, observando tudo. E essa tática lhe rendeu o título de um dos chefões do tráfico internacional de drogas mais poderosos do mundo. Ele viu de tudo: a ascensão e queda de Pablo Escobar, a guerra contra o governo mexicano, a fragmentação de grandes cartéis,
e continua firme e forte, um alvo difícil para as autoridades. Se você é fã de filmes de máfia, com certeza já ouviu falar da máfia russa. E se você já ouviu falar da máfia russa, precisa conhecer a história de Semyon Mogilevich, o chefão dos chefes. Esse cara é o líder máximo da organização, um gênio do crime com tentáculos que se estendem pelo mundo inteiro. Sua história se mistura com a própria história da Rússia após o fim da União Soviética. E o mais impressionante? Apesar de ser procurado por diversos países, Mogilevich vive livremente em Moscou, protegido por seus contatos e pela aura de impunidade que o cerca. Preparem o estômago, porque a história a seguir é pesada. Omar al-Bashir, o ditador que governou o Sudão por 30 anos, é sinônimo de crueldade e atrocidades. Sob seu comando, o país mergulhou em conflitos sangrentos, com milhões de pessoas mortas e deslocadas. Al-Bashir governou com mão de ferro, esmagando qualquer um que ousasse se opor a ele. Mas, como diz o ditado, o mundo gira. Após anos de impunidade, ele foi finalmente deposto em 2019 e preso, acusado de crimes contra a humanidade, crimes de guerra e genocídio. Liderar uma organização terrorista como o Estado Islâmico, o ISIS, já é assustador. Mas e quando você assume o comando após a morte de um líder brutal como Abu Bakr al-Baghdadi? Essa é a história de Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Pouco se sabe sobre esse homem misterioso, mas uma coisa é certa: ele herdou uma organização sanguinária, responsável por alguns dos atos terroristas mais chocantes dos últimos tempos. Apesar de o ISIS ter perdido força nos últimos anos, a ameaça continua real, com células adormecidas e lobos solitários espalhados pelo mundo, prontos para agir. Na Somália, país devastado pela guerra e pela fome, um nome causa terror: Ahmed Diriye. Ele é o líder do grupo terrorista Al-Shabaab, responsável por uma campanha brutal de terror que já matou milhares de pessoas. Conhecido por sua crueldade e por seus discursos inflamados, Diriye incita seus seguidores a cometerem atos de violência extrema em nome da Jihad. Sua captura ou morte seria uma vitória para a paz na região, mas a tarefa é extremamente complexa e perigosa. E aí, pessoal? Deu para ter uma ideia do tamanho do problema, né? Explorar o lado obscuro da humanidade, conhecer as histórias de vida e os crimes dessas figuras controversas. Entender suas motivações não significa justificar seus atos. A caçada aos criminosos mais procurados do mundo continua.